Su-Mu renasce e reentra no sistema Apocalipse, enfrentando situações mortais onde a própria morte bate à porta e uma série de demônios e criaturas assustadoras despertam para ameaçar o mundo. Em meio ao caos de uma cidade, após a chegada do Deus da Morte, várias pessoas não resistiram e apenas uma linha de defesa sobrou. Um soldado está de joelhos no chão. Ele diz que a cidade atrás deles está prestes a cair. Aquilo era apenas um jogo, e ele se pergunta por que o jogo se transformou em um terrível pesadelo real. Vendo todas aquelas pessoas caídas, ele se levanta e diz que eles são apenas os últimos guerreiros. Diante daquele Deus enorme à sua frente, ele declara que os humanos perderam a esperança, mas decide avançar, mesmo que não resista, pois quer partir com honra. Ele acerta um golpe no Deus da Morte, que defende com sua foice. No entanto, ao mesmo tempo, ele é atingido diretamente. Mesmo sem querer desistir, ele apaga. Na verdade, ele aparece dentro de uma sala de aula, gritando que não irá aceitar aquilo. Todos à sua volta ficam confusos. O professor o chama de Su-Mu, lhe dá uma bronca e pede para que ele se sente imediatamente e não atrapalhe a aula. Su-Mu, ainda confuso, se pergunta por que não está morto. Nesse momento, o rádio da escola avisa que faltam 5 minutos para o início do vestibular, e o protagonista percebe que voltou 10 anos no tempo, desde aquele dia. Ele coloca a mão no bolso e percebe que seu anel do Apocalipse voltou com ele também. Esse anel seria a entrada para o jogo. Su-Mu se pergunta se conseguiria entrar no jogo mais cedo desta vez. O professor se aproxima e começa a repreendê-lo, mas o protagonista, ainda pensando em como voltou no tempo, se irrita e pergunta ao homem se ele não tem respeito, pois quando o apocalipse começou, o professor traiu os alunos. Confuso, o homem pergunta sobre o que o rapaz está falando. O protagonista se vira e pensa que não tem tempo a perder, e diz ao professor, raivoso, que vai deixar o exame para lá e jogar o jogo do apocalipse. Enquanto ele sai da sala, os outros alunos ficam admirados com a coragem dele de sair assim. No ano de 2046, o jogo virtual Apocalipse surgiu e varreu o mundo. Em apenas alguns anos, o jogo penetrou no cotidiano e quase todas as pessoas foram atraídas por ele. A moeda do jogo podia ser trocada por dinheiro da vida real, e apenas o valor de uma arma do jogo seria suficiente para comprar casas e carros de luxo. Até países usaram o sistema de troca do jogo. Algumas pessoas ficaram ricas de um dia para o outro, enquanto outras perderam tudo. Mas nada conseguiu impedir o que viria depois disso. Um dia, o apocalipse se tornou realidade, e os horrores do jogo se tornaram reais, varrendo todo o mundo. Civilizações entraram em colapso, e inúmeras vidas foram perdidas. Porém, diante dessa catástrofe, a humanidade se uniu para lutar por sua sobrevivência. Mesmo que o poder humano não fosse páreo para os seres que saíram do jogo, a humanidade nunca perdeu a esperança. Até que, um dia, não era mais possível ver o céu. Suspirando, Su-Mu se pergunta se estar de volta a uma década atrás seria um sonho ou uma ilusão. Mesmo que ele tenha sido o último a morrer e tenha ganhado uma chance, ele ainda acredita na força da humanidade. Ao chegar de volta à sua casa, ele encontra um bilhete de seus pais, avisando que saíram para trabalhar e deixaram dinheiro para ele se virar nesses dias. Lendo aquilo, o protagonista agradece por ter recebido mais uma chance e promete a seus pais que, desta vez, ele irá conseguir. Um tempo depois, ele está deitado em sua cama. Coloca o anel no dedo e pensa que o jogo ainda não foi lançado. Se ele entrar antes de todos os outros, talvez consiga mudar algo. Ele pede para que isso funcione. Então, uma luz azul sai de seu dedo, e ele consegue logar no jogo. Ele diz ser Su-Mu, e sua segunda chance no game se inicia. Um deus aparece dando boas-vindas e diz que ele está na região do reino de Xia, no servidor Tianqing Wolong. O deus diz que o futuro está nas mãos dos guerreiros da humanidade. O protagonista se anima, pois conseguiu entrar no jogo mais cedo. O sistema do jogo pede para que ele escolha uma das classes, e o protagonista escolhe a classe Feiticeiro, mas dá erro no comando, e ele não consegue escolher a classe. Ele se pergunta o que está acontecendo. O sistema pergunta se ele não quer dar uma olhada primeiro no painel de atributos. Ele percebe que ainda está com a classe da vida anterior, mas seu nível e atributos foram todos reiniciados.
Irritado, ele começa a brigar com o sistema, pois sua classe anterior sugava muito do seu dinheiro. O sistema apenas foge, ignorando-o e dizendo que, como ele já possui uma conta, deve entrar rapidamente. O protagonista tenta ver seu inventário para verificar se sobrou algum equipamento, mas está tudo vazio. Ele se pergunta por que não herdou o dinheiro e os itens de sua conta, em vez da classe mago sugadora de dinheiro. Mas existe algo no canto de seu inventário. É um braço de esqueleto, e a descrição diz que, ao olhar para o abismo olha para você. Confuso, o protagonista pergunta o que seria aquilo. Olhando as informações do item, o protagonista fica irritado, pois não havia nenhuma informação de nível ou atributo. Ele pergunta onde estão os itens prometidos ao reiniciar, mas começa a se desintegrar e, em seguida, entra no jogo. Por ser o primeiro a jogar, ele recebe um set de mago como recompensa e o título de O Homem Mais Rápido. Revoltado, o protagonista pergunta ao sistema se ele realmente acha que ele usaria esse título horrível. No entanto, ao ver o bônus que o título proporciona, ele até se anima. Vendo alguns javalis vindo em sua direção, o protagonista fica animado, dizendo que fazia muito tempo que não via esses porquinhos e que sentiu falta deles. Sumu ataca com uma pequena bola de fogo, que atinge a cara de um dos animais, causando apenas 12 de dano, o que faz com que os bichos o persigam. Desesperado, o protagonista admite que foi precipitado. De repente, ele vê alguém ao longe e pede ajuda, mas percebe que é uma garota, com a roupa toda destruída, que está correndo de um javali gigantesco enquanto também grita por socorro. Uma mensagem do sistema aparece, perguntando se ele quer aceitar a missão especial de salvar Xiao Hua, com a recompensa de 20 moedas de ouro e 500 pontos de experiência. O protagonista percebe que se trata de uma missão secreta e fica feliz por ter tido sorte nesta vida. A garota se joga sobre o protagonista, mas ele a atinge de repente, deixando todos ao redor sem entender o que aconteceu. Caída no chão, a garota pergunta o que ele estava fazendo, mas, quando começa a se explicar, o protagonista a interrompe e completa sua frase. Ela pergunta como ele sabia, e o protagonista responde que sabe de tudo, inclusive onde ela escondeu um tesouro e que ela é um pequeno demônio que tentará seduzi-lo. Ela então se levanta e diz que ele sabe demais, revelando-se como um demônio. Ela avança em direção a Sumu para eliminá-lo, mas o protagonista desvia, correndo, e ordena ao javali que ataque primeiro. O javali se vira para atacar a demônia, bufando, mas ela o corta inteiramente com um único golpe, e em seguida corre atrás do protagonista, dizendo que é a vez dele. O protagonista se vira e diz que a roupa dela está com um defeito. A garota se distrai por um momento, e o protagonista aproveita para atacá-la diretamente, lançando mais uma bola de fogo. Desta vez, o dano causado é de 36%, o que deixa a demônia ainda mais furiosa. Mas ele a atinge novamente, e várias vezes a seguir, enquanto corre. Sumu se lembra nesse momento que ela não pode sair da área da floresta, então ele para e a chama para atacá-lo. Ela vem em toda velocidade, e o protagonista, sendo sarcástico, diz que está com muito medo. A mão dela chega bem perto do rosto dele, mas ela não consegue mais avançar. Ela se pergunta por que isso está acontecendo, e o protagonista, rindo, diz para ela descobrir por si mesma. Então, ele ativa uma magia poderosa e diz que não irá mais se conter. Ele lança uma chuva de bolas de fogo flamejantes e consegue derrotar a demônia. Várias mensagens do sistema aparecem nesse momento. O protagonista recebe moedas de ouro, experiência, e sobe 2 níveis por ter eliminado a demônia Xiao Hua. Confiante, ele diz que ela estava destinada a cair em suas mãos. Ele então se abaixa para ver qual item ela irá dropar, e percebe que o mesmo item que estava em seu inventário aparece, mas agora subiu de nível. Observando o item com mais calma, o protagonista diz que nunca havia visto aquilo antes em sua vida passada, e que, para ativá-lo, precisará de muitos materiais. Ele decide ignorar isso por agora, pois esses materiais poderão ser obtidos matando alguns monstros. A garota acorda e diz que foi corrompida pelo miasma maligno, agradecendo a ele por tê-la salvado, e oferece uma recompensa por isso. O protagonista recebe um bastão roxo, fica muito animado e comenta que identificará os atributos na Vila dos Iniciantes mais tarde. A garota pega no braço dele e pergunta se ele poderia levá-la para casa,
pois seu avô com certeza o agradecerá. Uma mensagem do sistema aparece, perguntando se ele deseja aceitar a missão, e ele aceita. Babando, o protagonista comenta que o toque suave e realista dela é maravilhoso. Então, eles saem da floresta e seguem em direção à Vila Kingyu. Chegando lá, a garota encontra seu avô, que chega dizendo que estava muito preocupado com ela. Os dois começam a chorar, emocionados por se verem novamente, e a garota diz que, se não fosse por esse cavaleiro, ela não teria conseguido voltar. O velho agradece e começa a falar, mas o protagonista diz que não tem interesse em pegar as sementes de girassol, apenas quer a missão. O velho tira as sementes e começa a comer, enquanto o protagonista, frustrado, lembra que aquele velho fica conversando sem parar enquanto come as sementes, mas que é tudo conversa em vão. Cansado de tanta conversa fiada, o protagonista aceita a missão, dizendo que sabe onde encontrar os itens que o velho precisa. Ele aceita a missão, que requer juntar 100 moedas de ouro, e se despede dos dois, saindo do local. Andando pela cidade, o protagonista diz que já quer lutar contra monstros, então precisa estar bem preparado e decide procurar um farmacêutico. Ele chega diante da farmácia e, ao entrar, é atendido pela farmacêutica. O protagonista se anima ao ver novamente o lindo rosto dela. Su-mu diz que precisa de 28 poções azuis pequenas. A farmacêutica pergunta se ele não quer mais nada além disso. Afinal, se ele a deixar feliz, está disposta a fazer um grande desconto. Nervoso, o protagonista responde que não quer mais nada, apenas isso. Saindo da farmácia, a farmacêutica comenta que ele não sabe aproveitar as oportunidades da vida. O protagonista responde que não quer mexer com um grande e burro cabeça de ferro. Então, um homem aparece perguntando de quem Su-mu está falando. O protagonista responde que não quis dizer nada sobre os ferreiros. Ele se aproxima do homem, pede um pergaminho de identificação e deseja a ele e à farmacêutica uma vida feliz e longa juntos. O ferreiro, então, diz que Su-mu é um garoto muito inteligente. Chegando a um canto tranquilo, o protagonista decide identificar os itens roxos. Ele sabe que, em pouco tempo, aquele lugar será tomado por comerciantes de itens já identificados e que os ricos tomarão conta de tudo. Então, ele precisa aproveitar enquanto ainda tem tempo. Nervoso, o protagonista pede que o item tenha sucesso. E assim foi. Ele conseguiu uma ótima melhoria de item e fica muito feliz com isso. Sai cantando e comenta que hoje é um ótimo dia. Ele vai equipar a arma e subir de nível rapidamente na zona zumbi. Um tempo depois, bolas de fogo começam a cair do céu, e os zumbis estão sendo derrotados. Ele se pergunta se aquele osso da mão da morte trouxe sorte ou se ele ficou mais bonito, pois o dia está indo muito bem. Ele conseguiu coletar os materiais que precisava para atualizar os ossos da mão em meio-dia, e em breve, centenas de pessoas estarão lutando por um zumbi. O tempo passa e as pessoas começam a entrar no jogo. Chegando à Vila dos Iniciantes, elas ficam encantadas com o quanto aquele mundo parece real. O protagonista, naquele momento, decide montar sua lojinha com vários itens que acumulou antes do lançamento do jogo. No entanto, as pessoas ao redor não acreditam que ele possa estar vendendo algo de bom, já que o jogo acabou de ser lançado, e o chamam até de louco. Mas o protagonista, confiante, pensa que nem em grupo conseguirão matar um zumbi sequer. Até que alguém chega à sua frente e pergunta se os itens não são bons e por que o preço é tão alto. Essa pessoa é Ting Shui-Wanner, e todos ao redor ficam encantados com a beleza da moça. Porém, nosso protagonista, ao ver o nome dela, se pergunta se é realmente ela. O protagonista explica que, no futuro, ela será uma das 10 melhores mágicas do Reino do Verão e a comandante mais alta de uma zona segura de alto nível, depois que o apocalipse se tornar realidade. Ela será associada à guilda Qingshui Xiaoju, que é gerida por uma misteriosa companhia de Huaxia. A garota chama a atenção dele e diz que quer ver o que ele está vendendo. Olhando os itens, ela se pergunta como ele conseguiu sangue de zumbi com tão pouco tempo desde a abertura do servidor. Su-mu pergunta o que ela deseja comprar, e ela responde que levará o lote inteiro, perguntando quanto é. O protagonista explica que tudo ficaria por 54.800, mas que ele faria por 55 mil. A garota diz que normalmente há um desconto nos itens. O protagonista então diz que há uma maneira de ela conseguir esse desconto.
A garota pergunta como, e ele responde que, se ela deixá-lo tocar sua perna, ele dará 20% de desconto. A menina dá um passo para trás e o chama de canalha sem vergonha. O protagonista diz para ela parar com isso, pois, se ela não aceitar, sua chance irá acabar. A garota olha para ele e pensa que ele está tentando enganá-la. Então diz que pagará 100 mil pelos itens. Alguns homens aparecem e o protagonista reconhece um deles como o deus da guerra louco. Sumu se lembra de que, na vida passada, esse cara estava entre os 10 primeiros no ranking de guerreiros deste servidor, roubando chefes arrogantemente, eliminando pessoas, e que várias vezes ele destruiu armas e equipamentos do protagonista, atrasando-o em relação ao grupo principal em nível. O protagonista conclui que é realmente um caminho estreito para inimigos, mas nesta vida ele não tem medo desse cara. Ting Shue diz ao Madman que já estava fechando negócios com o vendedor e pergunta o que ele quer ali. O homem responde que ela ainda não fechou a transação, então ganha quem der o lance maior. Ting Shue diz que aumentará seu valor para 150 mil. O homem responde que pagará 200 mil para fechar logo o negócio. Observando os dois, o protagonista percebe que pessoas como eles estão dispostas a pagar caro por suprimentos para a próxima instância. Ting Shue pensa que, se deixar esse homem levar os itens, ele com certeza acabará com os membros de sua guilda em nível inicial. Então não pode deixar isso acontecer, mesmo que fique caro. Ela então aceita o primeiro acordo do protagonista. Ele se levanta rapidamente e diz que não tem como voltar atrás. Sumu começa a expulsar o homem e diz que venderá apenas para a moça bonita. O homem louco pergunta ao protagonista se ele sabe com quem está lidando. O protagonista responde que não importa quem ele seja, pois ninguém liga, e diz para o homem sair logo e não atrapalhar seus negócios. O homem, furioso, ameaça o protagonista, e seu subordinado pede que ele tenha calma, pois irão eliminá-lo fora da aldeia. Morrendo de raiva, o homem diz que acabará com o protagonista assim que saírem da zona segura. Depois de fecharem o acordo, o protagonista diz a ela que, da próxima vez que fizerem um acordo, é para lembrar desse. Irritada, Ting Shue o chama de sem vergonha e diz que não lidará mais com ele novamente. O protagonista, vendo a moça sair, diz que com certeza haverá outra vez e que ele conseguirá tocar o quanto quiser. A garota, saindo, pensa que, apesar de ele ser um sacana, se lembra que ele pediu 120 pelos produtos dela. A moça, gaguejando, pergunta se ele só quer o dinheiro, mas ele se inclina sobre ela e pergunta se ela quer cumprir com a promessa do acordo. Ela fica sem graça e ele a pressiona, perguntando se ela quer voltar atrás no acordo. Mas o protagonista diz que tudo bem, mesmo que sinta que ela ficará devendo a ele, e que, como não gostava daquele homem louco, não venderia nada a ele, então fica como um favor para ela. A garota, voltando a si, se pergunta quem seria esse homem com todos esses itens logo no início do servidor e por que ele desafiou o homem louco e seus capangas. Ela conclui que, se precisar de algo, irá ajudá-lo. Um tempo depois, voltando à casa do velho, ele dá parabéns pela conclusão da missão e agradece ao protagonista, que está desesperado, pedindo para que o senhor pare de falar, apenas querendo receber logo suas bandagens de recompensa. O protagonista percebe que não usou os 400 pontos que ganhou ao subir 4 níveis e decide usar agora, colocando tudo em ataque mágico. Orgulhoso, ele percebe que está muito à frente dos novos jogadores. Saltitando, ele sente como se tivesse habilitado um cheat e se sente muito bem com isso. Porém, decide abandonar a missão e avançar mais no jogo, matando monstros poderosos, mesmo que seja mais complicado. Mas ele se lembra que esqueceu algo muito importante. Ele se lembrou de pegar algo com o velho astuto. O protagonista se aproxima do velho e diz que sofreu muito para salvar a neta dele e que se esqueceu de devolver o grampo de cabelo dela, pedindo para que ele o devolva à sua neta. Ao entregar o grampo de cabelo ao avô da garota, uma recompensa oculta é concedida ao jogador. O protagonista, então, realmente recebe a recompensa, que consiste em um aumento permanente em seu status. Vendo o protagonista ganhar isso e sem entender muito bem o motivo, alguns jogadores se jogam na frente do velho, pedindo que ele também lhes conceda a recompensa. Mas o protagonista sai para enfrentar alguns monstros fora da cidade. Nas profundezas da floresta de Green Bay,
a área foi tomada por uma energia demoníaca. Ao caminhar por aquele lugar, um debuff é ativado, causando a perda de 5 pontos de HP a cada segundo. Esse efeito pode ser interrompido com uma poção de purificação. O protagonista, ao andar por ali, conclui que jogadores normais provavelmente não durariam 30 segundos naquele local. Ele comenta que essa função foi criada para fazer com que os jogadores gastem dinheiro, já que cada poção de purificação custa 200 moedas de ouro. No entanto, como ele recebeu a bênção do velho chefe da cidade, isso o ajuda a manter o HP normal. Nesse momento, algo chama sua maior atenção. 2 pessoas assustadas aparecem correndo pelo local. Uma delas é laçada e puxada para trás, enquanto a outra tenta pedir ajuda ao protagonista, mas não há tempo suficiente. Ela é atingida pelas costas e puxada para trás. Os causadores dessa confusão são múmias de nível 5. O protagonista, ao ver esses monstros de ataque automático, entende por que os dois não conseguiram escapar. Embora as múmias não sejam muito rápidas, são eficazes, e também deveriam temer o feitiço Bola de Fogo do protagonista. Ele acerta uma delas e a queima no ar, fazendo com que as outras fiquem assustadas. Su-Mu sai correndo, atraindo todas para que possa exterminá-las de uma vez só e conseguir todos os materiais delas. A estratégia do protagonista é levar todas para uma floresta de laranjeiras no pântano. Ele chega a um determinado local e percebe que seu plano está funcionando. Atravessa o rio e as ataca de longe. As múmias, furiosas, tentam lançar um ataque em sua direção, mas ele desvia de todos os ataques, um após o outro. Confiante, o protagonista comenta que essas múmias são realmente problemáticas, mas que ele é experiente nisso. Então, segura as faixas das múmias e passa por trás de uma árvore, depois outra e mais outra, o que faz com que os monstros fiquem presos no centro do pântano. Vendo que tudo deu certo, o protagonista diz que seus movimentos foram altamente calculados. Ele levanta seu cajado e declara que lançará uma grande bola de fogo sobre eles, afirmando que apenas novatos são perseguidos por essas criaturas. Nesse momento, um anúncio do sistema aparece, informando que o avanço dos novatos nas aldeias desencadeou a ira do ferreiro da cidade, que colocou uma recompensa para quem conseguir realizar 100 mortes. O protagonista, muito confiante, diz que essa recompensa é perfeita para ele. Su-Mu diz que eliminar alguns novatos nobres vai ser moleza. Ele só precisa coletar os materiais das múmias e depois sair para causar estragos por aí. Então, ele lança uma chuva de bolas de fogo sobre o grupo de múmias que estavam presas em suas próprias faixas. Após eliminar os monstros, ele recebe um livro de habilidade e comenta que, embora pudesse utilizá-lo, talvez seja melhor vendê-lo por alguns milhares de ouro. No entanto, ao olhar para as múmias, percebe que acabou acertando alguém. O Homem Louco aparece com sua guilda e comenta que os novatos culpam o mecanismo do jogo, quando na verdade são verdadeiros lixos. Mas apenas ele é capaz de lidar com ataques de alta dificuldade. Então, ele grita para seus companheiros seguirem em direção à área das múmias. Algumas pessoas que estavam por ali ficam admiradas com a força e presença do Homem Louco. Até que ele avista um alvo e ordena a todos que ataquem, mas a múmia é atingida por uma bola de fogo, deixando o Homem Louco confuso. Ele se pergunta qual mago idiota fez aquilo, se é de outra facção ou um gastador que consegue subir de nível rapidamente no jogo. Um dos membros do grupo do Homem Louco aponta para um lado e alerta para que todos tomem cuidado com um mago de fogo que estava por ali. Eles olham para cima e veem uma chuva de bolas de fogo caindo sobre eles, fazendo com que se perguntem o que está acontecendo. Muitos são atingidos pelas bolas de fogo e, mesmo pedindo ajuda, não conseguem escapar. Mensagens do sistema aparecem contabilizando o número de abates. O protagonista, que estava sentado por ali, se pergunta por que as pessoas continuam se jogando contra sua habilidade, já que ele só queria farmar alguns mobs. Ele conclui que os caras que seguem o Homem Louco são realmente fracos. Observando sua nova habilidade desbloqueada, ele percebe que ela tem um efeito de congelamento muito bom. Ele comenta que a próxima onda de múmias vai demorar para aparecer, então terá tempo para organizar seu inventário, que está cheio de armas e livros, o que vai lhe render muita grana. Em seguida, pensa em mandar uma mensagem para a garota bonita Wainer, porque, quando se ganha coisas boas, deve-se pensar nas garotas bonitas.
Ele conclui, dizendo que está ansioso por isso, e pergunta se ela também está. Sentado aos pés de uma árvore, ele comenta que é uma pena que a missão de 100 mortes tenha um valor tão baixo, porque, com esses homens loucos vindo, bastarão mais umas 2 ou 3 vezes de ataques para que ele a complete rapidamente. Além disso, o livro que eles deixaram cair é muito bom para magos, pois aumenta a velocidade de movimento em 30%. Decidido, ele aprende a habilidade diretamente, e após isso, pretende sair para comer algo, e depois voltar para realizar o primeiro abate de chefe do jogo. Enquanto isso, em outra parte da floresta, algumas pessoas aparecem atacando múmias. Uma moça chamada Yumu surge, dizendo que já coletou os itens da missão suficientes e está de saída. Os homens ao redor tentam convencê-la a ficar para ganhar mais alguns pontos de experiência e se juntar a eles. Insistem para que ela não seja tão fria, e pelo menos lhes dê um sorriso. Mas a garota só pensa que esses homens são nojentos, exceto por um em específico. Eles continuam insistindo para que ela se torne a vice-presidente da guilda, argumentando que, devido à sua beleza, a guilda ganharia muita notoriedade no jogo. A garota se vira e pede para que se calem, lançando um ataque em direção a eles, aparentemente para acertar uma múmia que estava atrás do grupo. O homem assustado pergunta quando ela percebeu isso, ao que ela responde que nem se lembra de onde as múmias surgem, e mesmo assim quer ser líder de uma guilda. Ela então decide que não pode mais perder tempo com essas pessoas, e se pergunta onde pode encontrar aquele homem. Pensa que, com tantos servidores, será que Sumu estaria no mesmo que ela? Os homens, vendo a mulher se afastar, começam a planejar várias vigarices. O chefe da guilda decide que definitivamente vai conquistá-la. Voltando para onde nosso protagonista estava, o homem louco e seu grupo ficam indignados com um tal de Mushen, que está eliminando não só mobs, mas também jogadores. O homem louco se sente um pouco humilhado com essa situação, enquanto os outros dizem que querem pelo menos uma explicação para isso. Uma pessoa chega ao local e diz ao homem louco que, se ele tiver coragem, vai enfrentar Mushen. Era Ting Shui Wenner, e ela conclui dizendo que não adianta nada só falar. O homem louco, nervoso, pergunta se ela vai mesmo defender Mushen. Ela responde que tanto faz, e que se eles pretendem lutar contra Mushen, podem considerar lutar contra elas primeiro. Nesse momento, o homem louco se vira e grita, perguntando se Mushen precisa que mulheres o defendam, e então pede para que ele apareça logo. O protagonista vem em direção a eles e, sarcasticamente, responde que é seu querido neto que está o chamando. O homem louco, gaguejando, fala para nosso protagonista ficar calado e se preparar para ser eliminado. Nosso protagonista, sem dizer nada, apenas estala os dedos, mostrando seu status. Todos ao redor ficam chocados, pois ele era um mago de nível 7, com arma roxa, cheio de equipamentos e debuffs. O homem louco pensa que o protagonista nem parece ser da mesma dimensão que eles, e que não daria para enfrentá-lo. O protagonista então se vira e fala: "Neto, seu avô está aqui, e agora?" O homem louco começa a gaguejar e diz que Mushen vem atacando inocentes, e que se ele permitir que todos o eliminem, o assunto estará resolvido. Os companheiros do homem louco concordam, e ele continua dizendo que, caso contrário, irão continuar eliminando o protagonista até que ele nem consiga sair da cidade inicial. O homem louco pensa que, mesmo que o nível do protagonista seja alto, ele não conseguirá enfrentar dezenas de jogadores atacando-o ao mesmo tempo. O protagonista, com cara de deboche, pergunta se ele realmente estava matando jogadores, afinal, ele estava matando mobs, e essas pessoas entraram no meio e viraram alvo de sua skill. Então, ele pergunta se a culpa é realmente dele. As meninas que estavam ali perto começam a cochichar que, na verdade, o mago estava sendo importunado por essas pessoas. O homem louco, envergonhado, grita dizendo que não estava fazendo isso e pede para que elas não deem ouvidos às bobagens que Mushen fala. Ele então diz para parar de conversar e desafia o protagonista a lutar com eles, se ele tiver coragem. O protagonista diz que tudo bem, pois sua mão já estava coçando. Wenner, que estava atrás do nosso protagonista, diz que, como eles estão em grupo, ela e a guilda dela, Tingsui, irão ajudá-lo, e que isso seja como um agradecimento pelas coisas que ele vendeu para ela.
O protagonista agradece pela ajuda, mas diz que irá guardar isso como um favor, então pede para que ela e seu pessoal deem um passo para trás, pois ele irá ativar o modo de batalha. A garota concorda, mas pensa sobre a questão e decide apenas observá-lo. O protagonista ativa uma habilidade e diz que esses noobs só irão lhe custar algum dinheiro. Ele lança diversas bolas de fogo em direção aos inimigos, e o homem louco pede para que seus guerreiros posicionem seus escudos. Ele grita para que os magos e arqueiros ataquem, e assim eles fazem. O protagonista, desviando dos ataques com facilidade, pergunta se isso é tudo o que eles têm, mas em seus pensamentos, ele pensa que o homem louco é muito idiota por mandar todos atacarem ao mesmo tempo, pois agora estão todos em cooldown e serão facilmente eliminados. O protagonista corre para trás de uma árvore, e o homem louco e seus subordinados se perguntam para onde ele foi. O protagonista então se anima para testar sua nova habilidade nesses caras, e lança seu feitiço de gelo, acertando em cheio. Todos se perguntam o que seria aquilo. O homem louco tenta pedir para que os guerreiros usem seus escudos e para que os curandeiros os curem, mas as habilidades deles ainda estavam em cooldown. O homem louco percebe nesse momento que toda a sua tropa está congelada. O protagonista então começa uma contagem regressiva e pede para que todos olhem para cima para ver uma surpresa, uma enorme bola de fogo, deixando o homem louco sem palavras. Enquanto observa a chuva de bolas de fogo cair sobre eles, o homem louco percebe que já usou todas as habilidades de seus subordinados, então tudo está acabado. Ele começa a tomar uma poção de cura enquanto seus aliados estão sendo eliminados ao seu redor. Nesse momento, ele vê nosso protagonista passar correndo e pergunta por que ele está fugindo se é tão arrogante. Então, ele diz que, se o protagonista se aproximar, ele não vai se conter. Ele pega o machado e afirma que irá lutar até o fim, começando a lançar diversos ataques em todas as direções. Su-Mu, ao ver aquilo, comenta que o homem louco agora está usando uma habilidade inicial de guerreiro e que nos próximos 40 minutos só conseguirá usar ataques básicos. O protagonista então corre ao redor do homem louco e chega por trás dele, dizendo que ele é muito lento. Mas o homem louco se vira e acerta um machado no chão, gritando que vai eliminar o protagonista. Este, por sua vez, salta para o lado, perguntando se o homem louco já teria desistido de lutar. O protagonista então acerta um golpe nas costas do homem louco, que finge estar bem, e continua chamando o protagonista para lutar. No entanto, o protagonista lança um pequeno ataque e diz para o homem louco olhar para sua barra de HP. O ataque acerta o homem louco, reduzindo sua barra a 0. Sorrindo, o protagonista pede desculpas, dizendo que sua mão escorregou e acabou causando alguns milhões de dano, mas que originalmente ele queria brincar um pouco mais. Antes de cair, o homem louco diz que vai se vingar. As pessoas ao redor começam a comemorar e a bajular Su-Mu, enquanto Weiner percebe que ele é realmente forte. Então, uma mensagem do sistema aparece, parabenizando o protagonista por ter completado a missão de eliminar 100 jogadores. A mensagem do sistema aparece para diversos jogadores em vários lugares do servidor. Muitos nem reconhecem quem seria esse Mushen. Até que a mensagem chega na garota que estava atrás de Su-Mu, e ela diz que achava que seria a primeira a concluir isso, mas alguém conseguiu antes. Ao ver o nick Su-Shen, ela se pergunta se seria o Su-Mu. Voltando para nosso protagonista, ele sente um calafrio e se pergunta quem estaria falando dele naquele momento. Ele se vira para Weiner e pergunta se ela pode conversar com ele sobre aquela nova negociação entre eles. A garota começa a segui-lo, pensando que ele com certeza irá colocar alguma condição esquisita de novo. Chegando em um lugar mais tranquilo, ele mostra todos os itens que coletou das múmias e outros mobs pelo mapa. Weiner pergunta como ele conseguiu coletar tantos itens novamente. Ele responde que tudo vai ficar por 115 mil, mas pergunta se ela quer um desconto dessa vez. Ela responde que não é necessário esse tipo de desconto. Ele, então, diz que, se ela aceitasse, ele daria uma surpresa para ela. Ela pergunta qual seria a surpresa, e ele mostra um livro de habilidade de cor verde, dizendo que irá vendê-lo para ela por 10 mil como um preço de amizade. A garota se surpreende com o item e pergunta se haveria alguma condição. Ele responde que, se ela deixar ele tocar sua perna 10 vezes,
ela terá o livro. Como ela não responde, ele diz que vai entender como um sim e que dará uma dica para ela. A garota responde que não concordou, mas quer saber a dica. Ele diz que o povo que vive sob as árvores na Floresta Baixa é fraco e dá muita experiência, então ela poderia usá-los para cultivar experiência. Weiner pergunta por que ele está contando isso a ela e se existe algum motivo oculto. O protagonista diz que ela é muito esperta e, se isso estiver relacionado a uma missão oculta, pergunta se ela o ajudaria. Ela concorda, mas diz que não irá ajudá-lo de graça. O protagonista então estende a mão e diz que está tudo resolvido, falando para ela não se preocupar, pois não irá sair perdendo. A garota, nesse momento, pensa que está formando uma amizade com o nosso protagonista e percebe que ele está cada vez mais cortês. Continuamos no próximo episódio. Para mais vídeos como este, se inscreva no canal e não se esqueça de conferir nossas playlists para conhecer mais obras como esta. Até a próxima!